Bom dia, sexto ano. Eu vou organizar aqui o nosso quadro para a gente ter um bom aproveitamento da aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai realizar primeiro a correção das nossas atividades que a gente já tinha passado na segunda-feira e a gente vai finalizar o nosso capítulo 6, que é sobre a célula. A gente vai terminar falando sobre o núcleo. Então, para começar, eu coloquei aqui uns recortes do livro para a gente poder acompanhar. Então, nesse momento, eu preciso que vocês estejam com o livro em mãos, aberto na página que a gente mandou para casa, que é a página 88, né? Vamos começar pela página 88. Então, estando com o livro de vocês, a gente vai fazer a leitura da primeira questão. A primeira questão tem essa célula desenhada, que ele chama de esquema, e esse esquema ele pede para a gente observar esse esquema e falar quais são as estruturas que estão sendo indicadas pela seta, respectivamente. Então, vamos lá. Respectivamente, a figura ela representa no número 1 uma setinha vindo do núcleo. Então, qual a função do núcleo? A gente vai falar dele hoje, mas antes mesmo eu sempre falei para vocês de forma simplificada que o núcleo é o cérebro da célula. Então, o cérebro, ele controla. Então, a alternativa que tem, que o cérebro é o centro que controla as atividades da célula, é a letra B e a letra E. Então, a gente tem essas duas alternativas até o momento. Na número 2, ele está selecionando a membrana plasmática. Está vendo que não vem para dentro da célula, vem só até aqui na membrana. Então, ele está mostrando a membrana da célula. Então, a membrana da célula é o quê? Ela é aquele mosaico, ela permite a entrada e a saída de substâncias. Ela permite que a célula se mantenha em equilíbrio com o meio externo, porque ela controla o que entra e o que sai. Então, na número 2, já que a gente estava entre a B e a E, na letra E fala que o 2 é respiração celular. Então, já não é a letra E, porque a respiração celular não é feita pela membrana da célula. É feita pelas mitocôndrias, como a gente viu na nossa aula passada. Então, até agora a gente tem a letra B como certa. Vamos ver o que está falando na número 3. A número 3 está apontando para o citoplasma. Vê que ele chega aqui, né? Bem pertinho do centríolo, mas não chega a encostar nele. Então, ele está aqui nessa parte laranjada, que é o citoplasma. O citoplasma, ele é a substância, né? A parte aquosa, pastosa da célula, que mantém, né, o equilíbrio, né, entre as organelas. Então, vamos lá. Na B fala assim, armazena as organelas. Está certo. É no citoplasma que essas organelas ficam posicionadas e colocadas de forma estratégica e armazenadas no interior da célula. Então, na número 1, a alternativa correta que fala, né, respectivamente, que aponta os números 1, 2 e 3, é a letra B. Agora, a nossa próxima questão está lá na página 96. Então, vamos caminhar até a página 96. Na página 96, a gente tem o número 1 também. Eu vou fazer a leitura do enunciado com vocês. O enunciado diz assim: no citoplasma das células são encontrados diversas organelas, cada uma com funções específicas, mas interagindo e dependendo de outras para o funcionamento celular completo. Da mesma forma, lembra que eu falei que a célula é como se fosse um corpo, só que numa versão bem reduzida? Então, tudo tem que funcionar ali em harmonia para a célula conseguir sobreviver, conseguir se reproduzir e conseguir fazer as suas funções que ela tem que fazer. Então, essa primeira parte do enunciado disse isso. Aí completa assim. Por exemplo, os lisossomos são relacionados ao complexo golgiense e ao retículo endoplasmático rugoso, e todas as mitocôndrias. Aí na letra L pergunta: existe que relação entre o lisossomo e o complexo golgiense? Então vamos lá. Tudo que é produzido pelos lisossomos, de certa forma, né, as enzimas que são produzidas pelos lisossomos, elas passaram pelo complexo. Por quê?
Porque quando o lisossomo foi criado, ele foi criado no complexo golgiense, no processo de maturação do complexo golgiense. Então, essas duas organelas estão conectadas, por quê? Porque uma originou a outra. Os lisossomos, como está aqui na resposta do livro, eles se formam na fase de maturação do complexo golgiense. Então, como todo organismo, ele nasce, né? Ele surge, ele cresce e ele se desenvolve. No processo de desenvolvimento, as organelas elas vão se tornando mais maduras, sendo produzidas e indo para o seu local de destino. E é nesse momento que esses dois se encontram. Na fase de maturação do complexo, ele forma os lisossomos. Agora vamos para a letra B. A letra B eu coloquei nessa outra página. Por que todas as organelas dependem das mitocôndrias? As mitocôndrias são responsáveis por transformar matéria em energia. Então, as mitocôndrias, elas utilizam o oxigênio, né, que a gente respira, processa esse oxigênio e transforma ele em energia. Essa energia vai ser passada para as outras moléculas funcionarem de forma adequada, para as outras organelas funcionarem. Então, todas as organelas dependem da mitocôndria, porque é a mitocôndria que produz energia que vai fazer com que essas outras organelas façam suas atividades de uma forma com excelência, né? Organizadas. E as mitocôndrias são uma organela muito importante por causa disso. Elas, apesar de não terem nascido, né, surgido no interior já da célula, toda a célula criou essa dependência em relação às mitocôndrias, por causa da função delas, que é a produção de energia. Na número 2, ele pede para a gente observar e relacionar as organelas da tabela com as suas funções. Então, aí na tabela a gente tem primeiro o retículo endoplasmático, depois o lisossomo, depois a mitocôndria, o complexo de Golgi ou Golgiense, o ribossomo e o cloroplasto. Então, vamos começar por aqueles que são mais fáceis. Eu considero o cloroplasto muito fácil, porque ele tem uma função bem direta e bem simples, fazer fotossíntese. Então, a alternativa que fala sobre fotossíntese é essa primeira. Então, na primeira, a organela, né, que combina com essa função é a da letra F, o cloroplasto. Depois dela, a gente tem o lisossomo. O lisossomo é como se fosse o estômago da célula. Ele faz a digestão, ele faz a degradação das substâncias que são ingeridas, que são englobadas para a célula. Então, a alternativa que mais combina está no extremo oposto. A letra aqui, ó, a última, a letra B. Realiza a digestão dentro da célula. Depois dessa, a gente tem o ribossomo. O ribossomo também tem uma função bem direta. Ele fabrica proteína. A proteína é como se fosse uma mensagem, uma moeda de troca. Então, o ribossomo, se ele fabrica proteína, se ele produz proteína, a que combina com ele é essa terceira opção. Fabrica proteínas na célula. Então, vamos lá. E o retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático, ele já é uma organela que possui mais de uma função. Ele produz, ele transporta, mas ele também armazena algumas substâncias. Então, vamos lá. A alternativa que mais combina com ele é essa daqui. Quais estão faltando? A gente já falou da mitocôndria. A mitocôndria, ela produz energia. Então, a alternativa, né, ela faz a respiração celular. A alternativa que mais combina com ela é essa segunda. Ela libera energia por meio da respiração celular. É a mesma coisa de dizer que, através da respiração celular, ela produz energia. E por último, né, a gente tem a letra D, que é o complexo golgiense, e ele armazena proteínas e outras substâncias. Então, ele está aqui pertinho, a alternativa dele. Então, a sequência correta ficou F, C, E, A, D e letra B de bola. Então, agora que a gente já finalizou a correção da nossa atividade, a gente pode finalizar o nosso capítulo 6, que é sobre a célula. E a gente vai finalizar falando sobre o núcleo. Então, vamos lá. Como eu disse antes, o núcleo é o centro principal da célula, é como se fosse o cérebro. Ele é o centro de controle. É ele que dá
as principais instruções para as funções metabólicas da célula. Como que isso ocorre? A gente vai ver no próximo slide. Mas vamos começar pelo nome. O nome núcleo vem de nux, que significa semente. Semente é onde se guarda toda a informação, né? Todo o código genético. E é isso que o núcleo faz. Ele, a primeira pessoa que deu esse nome, que reconheceu a importância do núcleo, foi um homem chamado Robert Brown. Foi ele que veio com essa ideia. E também, outra coisa que comprova a importância do núcleo é esse experimento, o experimento da merotomia. Nesse experimento, eles dividiram uma célula em duas partes, como se fosse dividir uma maçã ao meio ou uma laranja ao meio. Só que uma parte ficou com o núcleo e a outra não. A parte que ficou com o núcleo conseguiu sobreviver, enquanto a parte que não ficou com o núcleo, ela não conseguiu sobreviver, ela acabou morrendo. Isso mostra a importância que o núcleo tem. O núcleo, ele é quem manda e desmanda nas funções da célula. Se uma célula perde o seu núcleo, ela perde o seu norte, ela não sabe como ela deve agir, o que ela deve produzir, então ela acaba não sobrevivendo. Por isso o núcleo é tão importante. Isso acontece porque dentro do núcleo existem várias partes, né? Como a gente vai ver, a gente já está aí, eu coloquei uma figura do livro, que está na página 98, mostrando as partes, mas primeiro eu quero falar com vocês do interior do núcleo. O interior do núcleo, ele é cheio de cromatina. Cromatina nada mais é do que os filamentos de DNA que vão cada vez se condensando. Condensar é ir se enrolando um no outro. Por quê? Porque a sequência de DNA é como se fosse um comando de software. Então, a sequência das moléculas do DNA é diferente para cada pessoa. Essa sequência que determina a cor de cabelo, tamanho, altura, cor dos olhos, cor da pele. Então, essa sequência, ela precisa ser lida e ela está dentro da célula para ela poder atuar como o comando. Então, isso, né, o DNA compactado, a gente dá o nome de cromatina. A cromatina, dentro do núcleo da célula, ela pode ser encontrada de duas formas. Na forma de heterocromatina, que é essa cromatina bem mais condensada, bem mais compactada, ou eucromatina, que é a cromatina menos compactada. Então, tem partes no núcleo da célula, dentro do núcleo, que são mais escuras. Essas partes mais escuras são a heterocromatina, porque está mais condensado e está mais junto. Enquanto a eucromatina está mais livre, está mais separada, está menos condensada. Então, revestindo, né, a cromatina, a gente tem a carioteca. A carioteca está aqui, ó. A gente vê que o núcleo ele é bem ligado no retículo. Então, entre o retículo e o núcleo, a gente encontra a carioteca, que é a membrana que reveste o núcleo. A gente já viu antes que os animais, né, as células que têm carioteca são os eucariotos, né, que são as células vegetais, as células animais. Só que tem alguns outros organismos que não possuem o núcleo revestido pela carioteca. Esses são os procariotos. Mas a carioteca, diferente do que a gente pensa, ela não é uma membrana contínua igual a membrana plasmática. Ela é uma membrana que tem poros. Por quê? Porque o núcleo ele precisa mandar informações para o resto da célula. E ele utiliza esses poros para mandar essas mensagens. Essas mensagens que o núcleo manda são através de proteínas. Lembra que eu falei que a proteína é muito importante? Então, esse código genético que está aqui, essa sequência de DNA, ela manda a produção, por exemplo, de tal proteína. Essa proteína chega no ribossomo e fala para esse ribossomo que está na hora dele fazer tal coisa. Ou ele é encaminhado para um lisossomo como um comando para o lisossomo agir. Ou para a mitocôndria, para ela formar mais energia. Então, é assim que o núcleo se comunica com o resto da célula. No interior do núcleo, além da cromatina, a gente encontra também o nucleolo. O nucleolo é uma parte do núcleo que tem RNA condensado. Por quê?
Porque o nucleolo ele é responsável por formar ribossomos. E ribossomos são formados de RNA. Então, aqui no meio tem um nucleolo de RNA que manda na produção dos ribossomos. E tudo isso que está presente dentro do núcleo está imerso na cariolinfa, que é como se fosse o citoplasma do núcleo. A cariolinfa é um líquido viscoso que está presente dentro do núcleo, no qual a cromatina está submersa. Está ali, né, toda espalhada, em alguns momentos mais condensada. E essas são as principais partes do núcleo e as suas funções. Então vamos lá. Para casa, eu vou deixar para vocês as páginas 104 e 105, são as questões de marcar no final do livro. E elas podem ser realizadas no próprio livro. A gente vai discutir sobre essas questões na próxima aula. E assim, a gente vai finalizar o nosso conteúdo do capítulo 6. Agora, como na nossa outra aula, eu também já vou deixar a aula de inglês como sequência da aula de ciências, porque a gente também vai realizar a correção da nossa tarefa da aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre partes da casa, mobília, eletrodomésticos, partes estruturais da casa. Então, enquanto a gente ainda está nessa página, eu preciso que vocês tragam o seu material de inglês. Se for preciso, pause o vídeo, porque na próxima parte a gente já vai começar a correção da página 33. Então, vamos começar. Na página 33, a gente tem 3 exercícios que falam sobre a casa e os seus componentes. Eu deixei aqui para vocês poderem observar. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa correção. Na primeira questão, fala para vocês combinarem o nome dos eletrodomésticos com a figura dos eletrodomésticos. Então, vamos começar pela leitura e prática dessas palavras. Na número 1, a gente tem washing machine. Vamos lá? Repete depois de mim. Washing machine. Machine é máquina. Washing é o verbo lavar, no gerúndio. Então, máquina de lavar. Qual que é a máquina de lavar aqui? A máquina de lavar está representada aqui, né? Então, esse daqui é o número 1. Na número 2, a gente tem a palavra stove. Stove. O stove é usado para cozinhar comida. É nele que a gente coloca a panela, que a gente faz as nossas refeições. Eu acho que vocês já sabem o que é. É o fogão. O fogão, ele está representado ao lado da máquina de lavar. Bem aqui, o número 2. No número 3, a gente já tem um nome mais conhecido, que é o blender. A gente viu isso na nossa outra aula. Blender. O blender, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser o liquidificador, ou ele pode ser aquele negocinho que faz bolo, só que elétrico, que você aperta e ele gira para misturar a massa. Nesse caso, como a gente não tem um liquidificador, blender, no sentido literal, significa misturador. Então, o que mais combina com ele é esse número 3 aqui, ó, que é um misturador elétrico. Na número 4, a gente tem kitchen scale. Scale quer dizer balança. Então, kitchen scale, balança de cozinha. A balança de cozinha está representada bem aqui, ó, ao lado do fogão. Na número 5, a gente também tem um nome bem conhecido, the vacuum. Vacuum é o aspirador de pó. Ele forma um vácuo. Sim, é por causa disso o nome dele, vacuum. Então, ele está ao lado aqui, ele é a primeira imagem que tem esse amarelinho. Abaixo dele, a gente tem também um nome bem conhecido, refrigerator. Refrigerator é a nossa geladeira.
A geladeira está do lado da máquina de lavar, essa vermelhinha aqui, parece aquelas bem antigas, né? Na número 7, a gente tem também um nome que a gente viu na aula passada, toaster. Toaster é a nossa torradeira. A torradeira está representada bem aqui em marronzinho, com até um pão saindo dela. Então, essa aqui é a número 7. Abaixo de toaster, a gente tem também um nome muito conhecido, que é microwave. O microwave, ele está representado do lado da torradeira. Aqui é o número 8. E por último, a gente tem a dishwasher, que é a máquina de lavar louça. Dish, louça, washer, de lavar, lava louças. E tá aqui, é a primeira figura na segunda linha. Então, a sequência correta ficou 5, 4, 2, 1, 6, 9, 8, 7 e 3. Na número 2, ele fala assim: Say what parts of the house the furniture belongs to. Então, ele fala assim, diga a que parte da casa essas mobílias pertencem. E ele fala assim, tudo, essas aqui de cima, né? Ele quer em relação a essas de cima. Então, vamos lá. Kitchen scale, stove, refrigerator, toaster, dishwasher, microwave e a blender, todas elas podem ser encontradas na cozinha. Então, kitchen. O que não é encontrado na cozinha aqui é o aspirador de pó e a máquina de lavar, que podem ser encontrados na área de serviço, né? Que é onde a gente guarda as coisas de lavar, ou na lavanderia, que é comum lá, mas pra gente não é tão comum. Geralmente a gente mantém as coisas de limpar e as máquinas no mesmo local. Mas vocês podem falar então kitchen, service area, que é a área de serviço, e também the laundry, que é a área onde você lava as roupas, por causa da máquina de lavar. Na número 3, ele pede para a gente completar as frases com a palavra adequada, sendo que a palavra, né, tá aqui escondida, né, alguma dessas aqui que estão no quadro. Então, na letra A, ele fala assim, deixa um espaço, go up to the bedrooms that are in the top of the house. Vão, né, para os quartos que estão na parte de cima da casa. Então, são as escadas. Então, the stairs, go up, vão para cima, né, que é onde estão os quartos do andar de cima da casa. Na letra B, ele fala assim, you come into the house through the, você vem para casa, você atravessa o corredor, the hallway. Na letra C, ele fala, there's a bird on the, tem um pássaro no teto, no telhado, the roof. Então, na letra C, roof. Na letra D, ele fala assim, the, espaço, is next to the bathroom. É perto do banheiro. Nessa, ele está usando como referência a casa dos Simpsons. Em todas essas, para falar a verdade, ele está usando como referência a casa dos Simpsons, que é a única casa que ele mostrou até agora. Então, vamos lá. O que é a parte do banheiro? O basement. Então, the basement is next to the bathroom. Então, ó, bathroom, banheiro, bath. Sala de banho, bathroom. Bedroom, bedroom. É o quarto de dormir, que é a sala da cama, bedroom. Então, vamos lá. Na letra E, the red car is inside the... O carro está dentro da garage, que é a garagem. Então, garage na letra E. E na F, there are boxes of old toys in the... Então, tem caixas de brinquedos velhos no sótão, the attic. Na letra G, it's a warm near the... in the living room. Então, tá quente perto da sala de estar. Está quente na balcony. Balcony é a sacada. E na letra H, a última,
Someone is moving the lawn in the... Alguém está mexendo, aparando a grama no quintal, the yard. Então, a sequência correta de palavras ficou hallway, roof, basement, garage, attic, balcony e yard. Então, essa é a sequência correta de palavras que preenche, né, as lacunas da número 3. Se vocês virarem a página, na página 34, a gente tem uma expressão nova que eu gostaria de passar para vocês antes da gente encerrar a nossa aula. Essa expressão, ela é muito interessante para nós porque ela é diferente. Geralmente a gente vai falar, ali, aqui, lá. Só que no inglês existem diferenças quando você vai falar de algo abstrato e algo concreto. Então, eles usam muito essa expressão para falar de algo concreto, físico, que está em algum lugar. Essa expressão é o que está na página 34, que é o there is ou there are. Então, eu estou falando deste quadro aqui. Vamos ver aqui. Deste quadro que está na página 34. There is e there are são lá está ou lá estão. Então, é feito para apontar coisas que estão em outro lugar mais distante da sua posição, da posição de quem fala. Então, se eu colocar, por exemplo, o meu celular longe, eu vou falar there is my cell phone. Mas se tiverem vários celulares, there are. Então, aí a gente tem a nossa primeira diferença. There is usado para singular. There are usado para plural. E a gente tem as negativas, por exemplo, lá não está ou lá não estão. Então, a gente usa there isn't, que é o is mais o not, para o singular, na negativa, e there aren't, para o singular, para o plural, na negativa. Então, por exemplo, there is, uma coisa, lá. There isn't, não está lá. There are, tem vários da mesma coisa lá. Por exemplo, várias canetas, vários cadernos ou vários livros. Por exemplo, there are my books. There are my pencils. There is my cell phone. There is my computer. Mas e se não estiver lá? There aren't my books. There aren't my pencils. There isn't my cell phone. Então, a gente vai praticar isso. Vocês vão praticar isso e a gente vai corrigir na próxima aula com o exercício da página 35. Esse practice bem curtinho aqui, que a gente vai falar mais sobre ele na próxima aula. Então, aí a gente tem uma diferença de singular e plural, afirmativa e negativa. Nessa número 1, vocês só vão identificar se é singular ou se é plural. E completar com o verbo to be. Então, vocês vão completar com are ou is. E depois disso, a gente se vê na nossa próxima aula.